deputados, deputadas, a todos presentes nessa sessão. Senhor presidente, eu vou ocupar esse espaço. O Estado de Mato Grosso do Sul, essa semana, teve a confirmação daquilo que já imaginávamos, né, que foi o reajuste da tarifa de energia elétrica, quase 18% em média, 17,49%. E eu gostaria, senhor presidente, de tratar desse assunto, buscando explicar a todos os consumidores do Mato Grosso do Sul, que vão arcar com esse ônus, o porquê que isso acontece. E também deixar muito claro que esse reajuste, ele não pode, de forma nenhuma, deixar para trás como se nada tivesse acontecido em relação à luta que a Assembleia Legislativa teve com o aumento ocorrido há alguns anos atrás, que motivou a criação de uma CPI que evitou que aquele aumento acontecesse. Foi um trabalho inédito desta casa e é importante que fique registrado que nada tem a ver o que aconteceu lá atrás com esse reajuste. E é isso que eu gostaria de explicar, que lá atrás a CPI da Enesul, a Assembleia Legislativa, conseguiu evitar que um tarifaço de em torno de 21% acontecesse no Mato Grosso do Sul. Até porque a solicitação daquele aumento tinha bases indevidas, e foi descoberto isso pela CPI, se evitou. Mas é claro que o grande problema que existe, não é só em Mato Grosso do Sul, é no Brasil, e aí eu quero explicar o porquê desse aumento, embora seja absurdo, fora da realidade, mas infelizmente ele tem alguma base legal, que são os chamados contratos de concessão. Esses contratos, celebrados entre o poder concedente, que é o poder público, e as concessionárias, é que servem de base para esse reajuste. E aí, eu quero até informar os senhores deputados, nós tivemos uma reunião hoje de manhã da bancada do PT, e vamos ingressar com uma representação no Ministério Público, não em relação especificamente ao reajuste, que não teria muito êxito, mas questionando o contrato de concessão no Ministério Público Federal, porque esse contrato de concessão é celebrado entre a União, que é o poder concedente, e a concessionária, no caso aqui no Mato Grosso do Sul, a Enesul. E vamos questionar alguns absurdos que tem neste contrato de concessão, como, por exemplo, a garantia da empresa de, independentemente de qualquer intempérie que possa acontecer, qualquer tipo de tempestade, trovoada na economia, a empresa concessionária tem sempre a garantia de lucro, inclusive, quase sem nenhum risco, porque o próprio contrato de concessão deixa lá consignado que a empresa tem lá uma espécie de seguro contra as chamadas ligações clandestinas, os gatos popularmente conhecidos, em relação à inadimplência. Tudo isso que deveria ser risco da empresa está lá no contrato de concessão como custo que pode ser incluído na tarifa. E aí, eu também ocupo esse espaço, porque a gente também não adianta ficar falando só na questão da Enesul, sem falar do contexto mais amplo, que são as concessionárias, os contratos existentes aqui. Essa tarifa da Enesul, esse reajuste, é totalmente fora da realidade. Mas, infelizmente, o contrato de concessão serviu de base para esse reajuste. Agora, contrato de concessão não é lei. Existem cláusulas que podem ser consideradas abusivas pela Justiça. E é isso que nós vamos buscar através dessa representação no Ministério Público Federal. E quero dar aqui alguns outros exemplos de concessionárias de serviço público que realmente têm aí o melhor negócio do mundo. Aqui na capital, por exemplo, nós estamos tanto falando, deputados e deputada, desse reajuste absurdo de quase 18% em média, mas a gente já se esqueceu, aliás, não se esquece porque vem na conta, mas esqueceu, por exemplo, que no ano passado, no final de 2009 para valer, já em 2010,
teve um reajuste da água de mais de 15%. Esse ano já teve mais 9%. Portanto, em pouco mais de um ano e meio, um reajuste aí acumulado do serviço de água de quase 28% se fizermos a capitalização desses reajustes. Então, o que precisa ficar muito claro é que esses reajustes, eles precisam ser tratados e questionados na origem. E a origem são os contratos de concessão para todos os serviços de água, de energia elétrica, de comunicação, do serviço de transporte. Todos eles têm contratos que são muito condescendentes com as concessionárias, que têm direito a tudo. Quer dizer, num regime capitalista, onde qualquer empresário corre risco, a concessionária de serviço público não corre nenhum risco. Nenhum risco. O contrato prevê que a empresa terá, ao final do ano ou ao final de cada contrato, aquilo que nenhuma empresa no mundo capitalista tem: garantia de lucro. A Enersul vai ter sempre lucro. Águas Guariroba sempre vai ter lucro. Aliás, esse negócio é tão bom, mas tão bom, concessionária de serviço público, que aqui em Campo Grande, por exemplo, um frigorífico é sócio dentro da empresa Águas Guariroba. O que tem a ver frigorífico, que tem que matar boi e vender carne, com um serviço de abastecimento de água e esgoto? Absolutamente nada, né? Só que elas buscam o quê? Um local para aportar os seus vastos recursos com a garantia do retorno desses investimentos. Então, hoje, infelizmente, essas concessionárias, elas são mercado de especulação. Grandes grupos econômicos compram, têm lucro por um longo tempo, depois acham outro negócio, outro tipo de concessão, vendem. É só ver aqui no estado. Já mudou de dono a Enersul, já mudou de dono a Águas Guariroba, já mudou de dono aqui a empresa responsável pela antiga rede ferroviária federal. Aliás, outra excrescência, a tal da ALL, América Latina Logística, que é responsável, tem a concessão da rede que atravessa o estado de Corumbá, passando por Três Lagoas, indo até Bauru. Essa ferrovia está absolutamente sucateada. E eu mesmo ingressei com uma representação no Ministério Público Federal para tentar caçar a concessão, mas o próprio procurador federal, regional federal, me disse: deputado, eles infelizmente estão baseados no contrato de concessão. Então, quer dizer, a ALL pode destruir a malha, como está destruindo a malha ferroviária do estado, e não se consegue fazer nada. Por quê? Porque existe um contrato de concessão. Então eu gostaria de falar dessa forma, ao invés de somente me manifestar aqui, como todos já se manifestaram, não só esta casa, mas a população indignada com o reajuste da Enersul. Se a gente não conseguir ir na essência, na origem do problema, ano que vem terá outro tarifaço, todos os anos terão, porque é a regra que está colocada, imposta nesses contratos de concessão. Porque assim, as pessoas, infelizmente, a população não sabe. Se soubesse, talvez se revoltasse e teria outras consequências de reajuste. Mas assim, como é que pode a gente pensar que uma empresa, porque a Enersul, por exemplo, é uma empresa, ora, ela vende um serviço, que é o serviço de energia elétrica para chegar na casa das pessoas. Ela faz o serviço de distribuição. É o serviço que a Enersul faz. Ora, tem o cliente. O cliente tem uma conta no final do mês. Se no final do mês, por algum motivo, essa conta não foi paga, como é que funciona no mundo real da economia? Isso, a empresa tem que buscar formas de cobrar. Agora, no caso da concessão, não. A empresa tem a garantia, tem um percentual que é colocado na conta, que é um seguro
contra a inadimplência. Ora, se houve ligações clandestinas, quem tem que fiscalizar isso? A Enersul, é a empresa. Mas não, ela tem um percentual garantido no contrato de concessão de até um valor, ela poder incluir na sua planilha de custos para determinar o reajuste. Então, o que nós estamos querendo dizer é justamente que se a gente ficar aqui só se indignando a cada ano com esses reajustes, nós vamos continuar tendo esses reajustes, porque o caso da CPI, que foi fundamental e foi um marco aqui na Assembleia, foi importante porque descobriu-se que estava sendo colocado nessa planilha informações que não deveriam ser colocadas, custos que não deveriam fazer parte do reajuste. Descobrimos isso, a empresa devolveu em 3 anos, conforme determinou a Justiça. Qual parte, colega? Já lhe concedo a parte, deputado Tetila. Então, se as pessoas não conseguirem entender que a origem está na facilidade, na condescendência que são esses contratos de concessão, eles continuarão existindo. Deputado Laerte Tetila. Colega, quero parabenizá-lo pelo encaminhamento. Acho que realmente passou da hora de fazer a revisão desse contrato de concessão pelo governo federal. E devo dizer que a exploração que está sendo feita é um truísmo que salta aos olhos. E isso é um retrato clínico e radiológico de uma exploração exponencial que nós, enquanto representantes do povo, não podemos admitir de forma nenhuma. Parabenizar essa casa, porque enquanto se desenrolou todo o processo da CPI, a gente viu o esforço que essa casa fez no sentido de frear, pelo menos minimamente, né, essa voracidade tão grande por parte dessa concessionária. Então, a gente quer parabenizar, né, e dizer que não é possível que isso aconteça. O Cabo Almim colocou ontem, com muita propriedade aqui, que quem tem um gasto de R$300 com energia por mês, vai ter um acréscimo de R$50. Isso é um absurdo, né? Tudo bem que a empresa tenha lucro, mas aí o lucro está sendo maximizado, elevado ao extremo, um lucro exponencial. É uma vergonha o que está acontecendo, porque a imensa maioria dos consumidores são de baixa renda. Então, não seria demais a gente dizer aqui, nobre colega, que o que está acontecendo é uma empresa arrancando o couro das costas da imensa maioria dos usuários. Muito obrigado, parabéns pelo encaminhamento. Obrigado, deputado Laerte Tetila. Eu gostaria de falar também dos sócios que essas empresas concessionárias têm. Sócios que não são formais, sócios informais que participam, por exemplo, dos ganhos de um reajuste de um tarifaço como esse da Enersul. Quais sócios seriam? O próprio governo federal, os governos estaduais e os governos municipais. Porque é só observar, a gente não viu nenhuma manifestação de nenhuma esfera de governo em relação a esse reajuste. E sabem por quê, senhores deputados, senhoras deputadas, a todos que nos assistem? Porque o governo do Estado, por exemplo, é sócio através do ICMS. Então, esse reajuste que está sendo concedido a partir deste mês de abril, vai afetar os consumidores, mas vai abastecer os cofres do Estado com o aumento da receita de ICMS proveniente do imposto incidente sobre energia elétrica. Por isso que normalmente os governos ficam silentes, calados, quando acontecem reajustes desses. Tanto o governo federal, o estadual, os estaduais, como os governos municipais. E ainda no país como o nosso, existem benefícios para determinados segmentos, não tão relevantes, e setores relevantes, como, por exemplo, energia elétrica, água, comunicação, têm as alíquotas mais altas. Por exemplo, telefonia, aqui no Mato Grosso do Sul, é uma das alíquotas de ICMS mais altas do país. Aqui, qualquer o trabalhador da construção civil, que hoje precisa do seu celular como instrumento de trabalho, como o mais rico empresário desse estado, pagam a mesma alíquota, 29%.
Esse é o imposto incidente sobre o serviço de comunicação de telefonia. Ora, alguém hoje, né, no mundo que nós vivemos, com o avanço tecnológico, pode prescindir de telefone, da própria internet? O serviço de internet é essencial também. Então é importante que a gente possa entender o contexto, porque a Enersul tem responsabilidade sobre isso, mas não tem sozinha não. Nós temos que questionar, volto a dizer, o contrato de concessão. Nós vivemos um outro momento em que se poderia, com o crescimento da economia, ser discutido, e aí infelizmente nós não podemos propor, porque não está na nossa competência legal, isso é competência exclusiva do Executivo, é uma modicidade nas alíquotas de ICMS, que nós temos alíquotas de ICMS para serviços essenciais que não são nunca mudadas. Por exemplo, agora, só falamos como reduzir o reajuste. Por que não fala reduzir o reajuste através de redução de alíquota de ICMS? Pelo menos para os segmentos mais baixos. Porque falar que a alíquota de 17%, uma das alíquotas que existem aqui, ela é alta. Existem setores que têm 4%, 5%. Então, pelo menos, para a população, para o trabalhador, deveria ter uma alíquota diferenciada. Então, senhoras e senhores, se a gente não questionar o contrato, e tem que ser na justiça, tem que ser através do Ministério Público Federal, infelizmente, isso prossegue, vai prosseguir. E é possível que alguma coisa seja feita, porque a pessoa fala, mas não vai adiantar nada. Nós temos casos aqui que nós evitamos na justiça. O caso, por exemplo, do aumento que teria da tarifa de esgoto, que hoje é 70%, que já é um absurdo. A empresa de Campo Grande, a concessionária daqui, Águas Guariroba, queria aumentar de 70 para 100, porque o contrato de concessão previa isso. Só que eu fui ver o contrato de concessão, né, e realmente constava, dizia o seguinte: quando Campo Grande chegasse a 50% de abastecimento de esgotamento sanitário em suas residências, poderia aumentar a tarifa de esgoto de 70 para 100. Ora, mas eu fui ver o dinheiro que foi usado para fazer as redes de esgoto em Campo Grande, não foi dinheiro da empresa. Ela financiou do BNDES, com prazo de 20 anos para pagar, com a taxa de juros de pai para filho de 6% ao ano e carência de 2 anos. Ou seja, ela pegou dinheiro público, fez o investimento e queria cobrar à vista do pobre, do consumidor. Nós ingressamos com uma representação no Ministério Público e antes da decisão da Justiça, a empresa, de forma benevolente, entre aspas, recuou e manteve a alíquota de 70%. Só que, em compensação, aumentou naquele ano, no final de 2009, em 15% a tarifa de água aqui em Campo Grande, quando a inflação não passou de 4,5%. Então, isso, infelizmente, não chegam essas informações à população, que acaba, num momento como esse, né, de forma correta, indignada, mas sem conhecer a essência, por que isso está acontecendo? E mais, daqui a pouco vem outra notícia mais ruim, ou pior que essa, desse reajuste, e as pessoas esquecem, vão lembrar no ano que vem, quando vier um outro reajuste. Então, o que precisa ser feito é uma adequação a esses contratos. A maioria dos contratos de concessão, esses contratos foram feitos no momento em que o país queria privatizar tudo. E é claro que a privatização trouxe benefícios. Claro que sim. Concede uma parte desse. Já lhe concedo, deputado Pedro Kemp. Agora, não era importante se discutir, será que alguns serviços têm que continuar na mão de grandes conglomerados financeiros, de empresas? Quer dizer, é justo, é correto que a água seja tratada como um mero negócio? Eu fico assim, não é a primeira vez que eu falo disso, mas, deputado Lauro Davi, eu fico indignado, não tenho nada contra frigorífico, acho que é um segmento importante do Estado, mas que raio que frigorífico tem a ver com distribuição de água? O frigorífico Bertinho, vou falar o nome, é sócio da Águas Guariroba. Mas que tem a ver boi com água? Boi no máximo bebe água, mas bebe do coxo. Então, assim, é uma coisa que as pessoas precisam entender por que está acontecendo tudo isso. Por que há uma ditadura das concessionárias de serviço público no país, deputado Pedro Kemp? E se não for tratado na essência, não levar o conhecimento da população, os absurdos que estão
absurdos que estão por trás desses contratos de concessão, esses reajustes continuarão acontecendo e a gente aqui vai ficar gritando, clamando no deserto. Deputado Pedro Kempis. Parabenizo Vossa Excelência pelo pronunciamento, deputado Paulo Duarte. E eu ia justamente tocar nesse ponto que Vossa Excelência estava falando agora. Problema da privatização dos serviços públicos essenciais. Uma triste herança do governo Fernando Henrique Cardoso para a população brasileira. Deputado Paulo Duarte, na época do governo Fernando Henrique Cardoso, nós tivemos a febre das privatizações na política neoliberal, em que os serviços públicos essenciais passaram para a mão de grupos da iniciativa privada e serviços hoje, como água, telefonia, energia, estão na mão de grupos econômicos. E quem é que faz o acompanhamento dos contratos, quem autoriza aumento de tarifas hoje, na verdade, são as agências reguladoras dos serviços públicos. E o governo federal, não tem hoje poder para segurar um aumento abusivo. Governos dos estados, as prefeituras não têm mais autoridade, não têm poder para fazer a gestão sobre essa questão das tarifas dos serviços públicos. Então foi essa herança deixada pelo governo Fernando Henrique. Hoje nós temos aí um absurdo de ter aumentos de tarifa na energia e também na questão da água, que Vossa Excelência estava lembrando também. Aqui em Campo Grande, uma tarifa da água com o esgoto, 70% a população paga de taxa de esgoto em cima da água que é consumida, um absurdo. Não existe uma política para tarifas sociais, para camada de baixa renda, não existe uma política, é uma ditadura das empresas com a conivência das agências reguladoras. Quero dizer que essa semana, aliás ontem, eu mostrei para Vossa Excelência uma notificação que eu recebi. Passou a rede de esgoto na frente da minha casa e recebi da Prefeitura de Campo Grande uma notificação dizendo assim: o senhor tem 15 dias para fazer a ligação, só para concluir, fazer a ligação da rede de esgoto, da sua casa na rede de esgoto, e já veio com uma notificação de multa. Olha, se vencido esse prazo, 15 dias, não fizer a ligação, multa de R$1.000, multa de R$1.000, e dizendo assim, é obrigatória essa ligação. Então, eu fico pensando, deputado, assim, na população, de baixa renda, no trabalhador, não tem uma política, uma política para justamente atender a essa população. A ditadura das empresas concessionárias que estão hoje com serviços essenciais. Ninguém vive hoje sem água tratada, sem energia elétrica, sem telefonia, como lembrou aqui Vossa Excelência, e a lembrança do governo das privatizações, Fernando Henrique, que deixou na mão das agências reguladoras, que atende os interesses das empresas, do lucro das empresas, e não olha para as necessidades da população. Então, acho que esse registro é muito importante se fazer nessa política de privatização. E quando nós, de um partido de esquerda, defendemos que esse serviço tem que estar na mão do Estado, nós somos chamados de retrógrados. Estatização. Serviço essencial tem que ser uma política, gerida pelo Estado, sim, para não atender o critério do mercado, do lucro, é atender a necessidade da população, pelo menos nesses casos que nós citamos aqui. Muito obrigado, desculpe pelo... Obrigado, deputado Pedro Kempis. E para ver, já lhe concedo, deputado Zé Teixeira, a inflação medida através... Vossa Excelência disporá de 3 minutos. Nesse período não é possível a parte. Mas logo o deputado Zé Teixeira, isso é um lamentável. Está escrito deputado Marquinhos. Eu lamento não poder ouvi-lo, deputado Zé Teixeira, mas e para finalizar, o IPCA,
de 2010, por exemplo, foi 5,9%, deputado Júnior Mock, 5,9%. O IPCA, que é um dos índices, né, que medem a inflação na economia mais realista, 5,9% em 2010. O reajuste da tarifa de água, 17,49%. Em 2009, por exemplo, o IPCA foi de 4,3%. E em 2009, o reajuste da tarifa de água foi de 15,5%. Então, assim, é uma lógica que não dá para entender. É uma lógica, como é que quem vai pagar a conta tem o seu salário reajustado em 5%, 6%, e quem fornece o serviço tem um reajuste até 5 vezes mais do que isso. É uma conta que não vai fechar nunca. Então, assim, nós estamos vivendo sobre uma ditadura das concessionárias de serviço público, que ainda tem a pachorra de fazer propaganda que estão investindo. Cada vez que eu vejo a propaganda, deputado Lauro, dessa Águas de Guairoba, de saneamento, mas como é difícil não ter chegado a informação a todas as pessoas. É mentira! Ela não está fazendo nada com o recurso dela, está emprestando dinheiro público. Aí, deputado Pedro Kemp, então para quê? Né? Como diria Vinícius de Moraes, se foi para desfazer, por que é que fez? Vinícius dizia isso. Ora, se privatizou, para que está dando dinheiro público? Está desfazendo, então. Se privatizou, a empresa tinha que investir com recurso próprio. Agora, privatiza um serviço essencial, como é água, que ninguém vive sem. E ele vai lá pegar dinheiro de banco público. Então, deixa sob a administração do poder público com a fiscalização. Porque as agências reguladoras são meras homologadoras daquilo que as empresas pedem. Meras homologadoras. Somente... pega ônibus aqui. A planilha chega no último dia, um calhamaço de papel, você acha que alguém viu isso? Então, assim, é algo que precisa ser feito. Então, a nossa bancada, e aqui, para quem também estiver interessado em assinar conosco, nós estamos preparando uma representação ao Ministério Público Federal sobre algumas cláusulas do contrato de concessão. Porque é um caminho que nos resta. Porque senão, nós vamos ficar aqui falando e a população vai continuar pagando essas tarifas abusivas, caríssimas, que pesam no orçamento de todo trabalhador, de toda trabalhadora. E aí, tem que se perceber que água, energia elétrica, são serviços essenciais. Compensa ficar na mão de especuladores? Eu acho que não. Então, quero finalizar, meu tempo já se foi, dizer isso. Nós estamos preparando concretamente, deputado Zé Teixeira, essa representação, e aqueles deputados que quiserem assinar com a bancada do PT está à disposição. Nós vamos questionar cláusulas do contrato de concessão feito entre a União e a Sanesul, que entendemos que esse seja o caminho mais adequado. Obrigado.